Olá, meus amigos! Olá, minha gente! Aqui é o JP e hoje nós vamos ver por que e entender por que Bolsonaro, o que é que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, certo? Por que ele não foi à marcha para Jesus? Vocês têm que entender a perseguição que está acontecendo contra Jair Messias Bolsonaro. Vocês vão entender nesse vídeo, vocês vão entender o passo a passo, milímetro por milímetro, o porquê de Bolsonaro não ter ido à marcha, que ele foi convidado à marcha para Jesus. Simplesmente, ele disse, eu não vou à marcha para Jesus? Foi isso que aconteceu? Não, não é por conta disso. E eu vou te mostrar que Bolsonaro, tudo que ele está fazendo, está tendo aí uma retaliação. Essa é a palavra correta. Todo passo que Jair Bolsonaro está fazendo, está tomando, ele está sendo retaliado. Vamos ver quem é que está retaliando. Vamos ver por ordem o que é que está acontecendo. Eu vou te mostrar o que ocorreu quando Bolsonaro, depois que Bolsonaro foi lá em Ribeirão Preto, no AgriShow, numa festa do agro, logo em seguida o que aconteceu, que isso nos mostra o porquê de ele não ter ido à marcha para Jesus, mas ele, no feriado de Corpus Christi, ele fez várias aparições em São Paulo, na praia, que ele foi tietado. E por conta disso, houve retaliação, apenas por conta de que Bolsonaro apareceu na praia e foi tietado no feriado de Corpus Christi. Mas antes disso, minha gente, antes disso, a retaliação que Bolsonaro sofreu quando ele foi em Ribeirão Preto, na festa do agro, é o AgriShow, foi muito maior. E eu vou te mostrar. Vamos ver. Vamos ver, fica até o fim para você entender que cada passo que Jair Bolsonaro está dando, ele sofre uma retaliação. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais foram as retaliações e o que é que está acontecendo. Bolsonaro está com medo de ser preso, de ser processado, de pagar uma multa, de ficar inelegível? Vamos ver aqui, vamos acompanhar o passo a passo para você entender que logo após toda medida que Bolsonaro tomou, toda aparição que ele fez, houve uma retaliação. Vamos ver o que aconteceu. Vamos acompanhar, vamos começar aqui pelo noticiário aqui da Band, que diz o seguinte, olha, Bolsonaro não participará da Marcha para Jesus, que acontece hoje em São Paulo. Essa reportagem aqui foi do dia 8 de junho, né? Em 2019, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente da República a participar da Marcha para Jesus no Brasil, considerada a maior do mundo. E por que, minha gente? E por que dessa vez ele foi convidado, mas resolveu não ir? Seria muito bom, seria muito aplaudido, seria isso muito bom politicamente para Jair Messias Bolsonaro ter participado da Marcha para Jesus. Mas o que foi que aconteceu com Bolsonaro logo após ele ter participado da Feira do Agro em Ribeirão Preto, juntamente com o governador de São Paulo, Tarcísio? O que aconteceu? O que você observa é que Tarcísio foi na Marcha para Jesus, certo? Tarcísio foi agora nessa última marcha do dia 8 de junho, ele foi ovacionado, enquanto que o representante do Lula, que é o Procurador-Geral da República, junto com a Benedita da Silva, foram vaiados. E se Bolsonaro tivesse ido nessa marcha para Jesus, com certeza ele teria sido muito aplaudido. Mas ele resolveu não ir, porque da última vez que ele compareceu a um evento, você vai ver agora o que foi que aconteceu. Veja bem. Olha só. Aqui, é aqui que nós estamos, vamos ver aqui se aparece aqui, que está um pouco ruim a internet, está aqui, apareceu, vamos lá, ó. Bolsonaro é recebido com festa em feira de agronegócio. Isso aqui foi no dia 30 de abril de 2023. Todo mundo lembra que Bolsonaro foi lá na festa do agro em Ribeirão Preto, São Paulo, juntamente com o governador Tarcísio, e ele teve lá uma ótima recepção. Quanto que o Lula foi na Bahia,
na terra da esquerda, que é o Nordeste. O Lula foi na Bahia e teve lá uma vaia, foi chamado de ladrão. Lula sofreu na própria terra do PT, na própria terra da esquerda do Nordeste, na Bahia, na Feira do Agro lá. Lula foi hostilizado, minha gente, foi isso. E Bolsonaro, anteriormente, havia ido na feira, certo? Na Feira do Agro, lá em São Paulo, Ribeirão Preto, e ele lá foi muito bem recepcionado. Olha, agora para você entender o que é que aconteceu, veja bem, ó. Essa ida de Bolsonaro nessa festa do agro lá em Ribeirão Preto foi no dia 30/4. E o que que aconteceu? 3 dias depois, no dia 3 de maio. Vamos lá. No dia 3 de maio, certo? No dia 3 de maio, abril, maio, foi isso mesmo. No dia 3 de maio, a Polícia Federal, tá aqui, ó, logo após Bolsonaro ter ido na festa do agro em Ribeirão Preto, em São Paulo, com o Tarcísio, 3 dias depois, a Polícia Federal faz busca na casa de Bolsonaro e prende ex-ajudante Mauro Cídio e mais 5 em operação por falsificação de cartão de vacina. Olha só. Veja bem o motivo de Bolsonaro não ter ido na Marcha para Jesus. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Ninguém. Mas Bolsonaro, cada atitude política que ele toma de aparição, está havendo uma retaliação contra ele, minha gente, certo? Uma retaliação. Então veja bem aqui a ordem dos acontecimentos. Veja a ordem dos acontecimentos. Bolsonaro foi na festa do agro no dia 30 de maio, e quando foi dia 4 de abril, certo? Dia 3 de abril, e a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de Bolsonaro e prendeu aí 5 em operação de falsificação de cartão de vacina. Olha só, meu Deus do céu. Eles estão procurando pelo em ovo. Qualquer atitude que Bolsonaro tomar de aparecer, de fazer algum movimento político que seja, vai haver retaliação, já que não existe nenhuma medida jurídica, nenhum crime, inclusive Bolsonaro, as contas dele foram aprovadas recentemente pelo TCU, não existe nenhum crime que possa pôr Bolsonaro na cadeia, mas aí cada aparição que ele faz, cada medida política que ele toma eleitoreira, que movimenta aí milhares de pessoas no Brasil, aí há uma retaliação por parte aí do Poder Judiciário, do STF. E aqui, ó, PF faz isso aqui, veja bem, no dia 30 de abril, Bolsonaro foi na festa do agro. E quando foi no dia 3 de maio, Bolsonaro, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de Bolsonaro, tá certo? E ainda prendeu numa operação aí de falsificação de cartão de vacina, o ajudante de ordem mais 5 nessa operação. Pelo em ovo eles estão procurando. Por isso, minha gente, Bolsonaro, ele não foi na Marcha para Jesus. Só que tem um detalhe, ele não foi, mas durante o feriado de Corpus Christi, Bolsonaro esteve na praia e fez várias aparições na qual ele foi tietado por muitas pessoas. E as redes sociais, as pessoas começaram a postar os vídeos do Bolsonaro na praia sendo tietado. E isso viralizou na internet. E o que provocou mais uma retaliação? Olha só, logo após Bolsonaro ele aparecer na praia, né? Ó, tá aqui até um vídeo aqui de Bolsonaro. Vamos ver se dá pra gente ver esse vídeo aqui. Aqui essa reportagem aqui do Poder 360. A internet tá lenta pra caramba, mas aqui é um vídeo no YouTube. Se você não conseguir ver aqui esse vídeo, não tem problema, mas você vários vídeos na internet. Aí, ó. Vários vídeos na internet. Bolsonaro na praia
após, ele não foi na Marcha para Jesus, mas ele fez várias aparições na praia, na qual ele foi tietado. Isso viralizou com água na internet. Isso viralizou com água no deserto, na praia. Certo? Foram muitas imagens que aconteceu. Foram muitas imagens que aconteceu de Bolsonaro, várias aparições durante o feriado de Corpus Christi, e essas imagens viralizaram. E aí, logo após, mais uma retaliação. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Que depois que Bolsonaro, ele apareceu na praia, vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Vamos ver aqui. Logo depois que ele apareceu na praia, aí o Toffoli ressuscitou, o ministro Dias Toffoli do STF, ressuscitou aquele antigo caso de Bolsonaro, na qual ele teve uma discussão com a Maria do Rosário. Isso é do conhecimento da população brasileira, uma discussão que o Bolsonaro teve com a Maria do Rosário, na qual ele diz que ela não merecia ser estuprada, certo? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Isso foi depois que mesmo Bolsonaro não tendo ido na Marcha para Jesus, mas ele, durante o feriado de Corpus Christi, fez várias aparições na qual ele foi tietado. E vem aqui mais uma retaliação. Como não tinha nada para fazer contra Bolsonaro, eles ressuscitaram esse antigo caso de Bolsonaro, ó. Toffoli autoriza a retomada de ação de Maria do Rosário contra Bolsonaro. Então, meus amigos, é complicada a situação realmente para o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E aqui diz, ó, nesta segunda-feira, dia 12, certo? Ó, logo após aí o feriado de Corpus Christi, aí essa nova retaliação por parte do STF, e diz, ó, nesta segunda-feira, 12, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para quem não sabe, o Dias Toffoli foi o antigo advogado aí do PT, né? E agora estão querendo colocar outro advogado do PT, do Lula, que é o Cristiano Zanin, aí no STF. É uma vergonha. O Dias Toffoli enviou para a Justiça do Distrito Federal a ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, é réu por incitação ao crime de estupro. Veja bem, isso aqui tinha sido arquivado pelo Supremo, porque o Bolsonaro, ele foi eleito, então isso ficou arquivado lá, ficou arquivado. Ele passou a ter foro privilegiado, isso aqui ficou arquivado no Supremo. Agora, o Supremo mandou, como o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, mandou isso aqui para a Justiça Comum. Ou seja, mais uma retaliação aí por Bolsonaro fazer tomar um posicionamento, ter uma aparição, que aonde ele vai não importa o que ele faça, se alguém vê ele vai ser tietado. Aí diz, olha, no dia 9 de dezembro de 2014, em discussão na Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que só não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT, porque ela não merecia. No dia seguinte, o então parlamentar repetiu a declaração em entrevista ao jornal Zero Hora. A deputada petista acabou processando Bolsonaro. Bolsonaro passou a responder às acusações no STF, mas o processo foi suspenso após ele assumir a presidência da República em 2019. Com o fim do mandato e do foro privilegiado, Toffoli determinou que o caso volte a tramitar na primeira instância da Justiça. Reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para processar o feito e acolho a manifestação do Ministério Público Federal, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, disse o ministro do STF. Então, minha gente, o que você observa aqui, o que nós observamos aqui é o seguinte, certo? Que cada passo que o Bolsonaro dá, cada aparição que ele faz, isso é entendido pelos seus opositores como um passo político, como uma medida política. Nós sabemos que vai haver agora, no ano que vem, 2024, eleições para prefeito. E o Bolsonaro vai ser um forte não candidato, mas apoiador. Ele vai aí, com certeza o PL já está trabalhando nisso, né? Todos os partidos já estão visando aí a eleição municipal de 2024. Todo mundo já está trabalhando para isso, os partidos políticos.
E o Bolsonaro vai ser um dos maiores cabos eleitorais que esse país já teve. Ó, você vê que o Bolsonaro elegeu o Tarcísio, governador de São Paulo, o maior estado do Brasil, a maior força econômica do Brasil é o estado de São Paulo. Elegeu também no Rio de Janeiro, elegeu no Distrito Federal e por aí outros deputados estaduais e federais também foram eleitos com apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então isso quer dizer o seguinte, que agora em 2024, o Bolsonaro vai ser o maior cabo eleitoral, vai ser o maior transmissor de voto desse país agora em 2024. Mesmo que eles deixem Bolsonaro inelegível, mas eles não vão impedir o ex-presidente de falar ou de apoiar. A não ser que eles tomem outras medidas que o prendam e que ele fique incomunicável. Aí é complicado. Mas tudo pode acontecer nesse país. Então o que acontece é o seguinte, que cada passo que Bolsonaro dá, cada passo que ele dá, existe uma retaliação. E olha, isso é assim, de uma repugnância, que essas pessoas, elas não têm moral, elas não têm honra, elas não têm pudor nenhum. Esse pessoal da esquerda não tem pudor nenhum. Para eles só interessa o poder acima de tudo e de todos, de Deus e de tudo, eles não interessa o que é que eles vão fazer. Não, para conquistar o poder. Não interessa. Eles vão fazer de tudo. Como a Dilma disse, nós vamos fazer aliança até com o diabo. Então, para eles não interessa. O que importa para eles é o poder. É o poder. Mas o Lula está cometendo muitos erros. O Bolsonaro, claro, não deve se expor, ele tem que ter cautela. Vamos deixar o inimigo errar. Vamos deixar o inimigo errar. Como diz essa gloriosa frase aqui, olha, do Napoleão Bonaparte, que diz assim, ó, nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo erro, ou quando ele estiver errando. Certo? Nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver errando. Napoleão Bonaparte. E o Lula está cometendo aí muitos erros, meus amigos. Muitos erros o Lula está cometendo. Muitos erros. E a nossa esperança, e única esperança, é que ele cometa mais erros e aconteça com ele o que aconteceu com a Dilma, aquela briga do Eduardo Cunha com a Dilma, que culminou no impeachment da Dilma. Nós precisamos de um milagre. O Brasil precisa de um milagre, porque o nosso parlamento está com as mãos amarradas. O Arthur Lira, nós vimos aí a retaliação que aconteceu com o Arthur Lira. Quando ele começou ali a se voltar contra o Lula, dizer que o governo não estava bem, que o Congresso não estava em sintonia com o governo, começou a fazer declarações, logo a Polícia Federal bateu lá na terra do Lira, em Alagoas, e lá fez busca e apreensão na casa de aliados do Lira. É isso que nós estamos vendo aí acontecer. Então o parlamento está com as mãos atadas. E nós precisamos realmente que aconteça um milagre. E milagres acontecem. Porque essa perseguição, ela não é contra o Bolsonaro, não. Essa perseguição, ela é contra a fé. Ela é contra o conservadorismo. Ela é contra a Igreja de Cristo, pessoal. Olha o que eles fizeram aí agora, nesse último evento que aconteceu aí, nessa última parada que aconteceu aí. Olha as imagens lá que eles fizeram, que ninguém pode nem comentar, porque pode ser crime. Para você ver o que é que eles estão fazendo. Mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. É o que está escrito na palavra de Deus. Tá bom, meus amigos? Olha, aqui é o JP, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e não esquece, ativa o sininho, meus amigos. Ativa o sininho, tá bom? Fica com Deus e vamos em frente.